Olá pessoal. Beleza? Aqui é o Nando FX5 Blackboard, e sejam bem-vindos ao meu canal, Universo Automobilístico TV. E hoje nesta segunda parte da história do Fusca, eu falarei sobre o Fusca brasileiro, desde o seu início na era Vargas, ressurreição no governo de Itamar, até o seu final antes da segunda geração, em 1996. Eu espero que gostem. O Fusca começou a ser fabricado em solo nacional pelo Brasmotor, em 1950. O carro vinha desmontado da Alemanha e não era montado pela Volkswagen, que ainda não havia se instalado no Brasil. Em 1953, a Volkswagen se estabeleceu no país e assumiu a montagem do modelo. As peças eram importadas da Alemanha e o modelo produzido já era o que tinha a janela traseira única, oval. Tudo começou ainda em 53, quando o então presidente do Brasil, Getúlio Vargas, proibiu a importação de veículos já montados ao país. Para não ficar de mãos atadas, a Volkswagen improvisou uma linha de produção num galpão do bairro do Ipiranga, em São Paulo capital, onde começou a montar em sistema CKD o Fusca e também a Kombi. A falta de fornecedores de peças fez a Volkswagen sofrer para conseguir atingir o grau de nacionalização de 54% previsto em lei. Em novembro de 1957 estavam prontas suas instalações no município paulista de São Bernardo do Campo. Chamado de Besouro Fusquinha, o primeiro modelo apresentava o mesmo motor da Kombi, 4 cilindros opostos 2 a 2, refrigerado a ar, motor 1.1 e 36 cavalos, atingindo 110 km por hora e 10 km por litro. Câmbio de 4 marchas à frente, primeira não sincronizada, tração traseira, suspensão dianteira e traseiras independentes com barras de torção, estabilizador e amortecedor de dupla ação e freios hidráulicos nas 4 rodas. Recebeu lavadores automáticos no para-brisa, onde a água saía por uma peça cromada, apelidada de brucutu, frequentemente furtada pelos jovens e transformando em anel. Em 1961, o sistema de sinaleiros, pisca-pisca, deixa de ser uma barra no coluna lateral central, famosos bananinhas, para as lanternas traseiras, com as luzes de freio. E não estranhe caso não encontrar o marcador de combustível em modelos anteriores a 1961, ano em que o carro ganhou novas lanternas. O teto solar foi um opcional oferecido em 1965, porém, não teve tanto sucesso, sendo popularmente chamado de Cornowagen, que era um trocadilho chamando os donos desse fusquinha de teto solar de chifrudos, e que os chifres deles passavam do teto. Apesar dessa brincadeira, eu particularmente curti esse modelo. Gosto muito de carros com teto solar, acho muito bacana. Mas prosseguindo com o vídeo, nesse mesmo ano foi lançada uma versão pra lá de peculiar, que ficou conhecida como Pé de Boi. As versões já não estavam à disposição no ano seguinte, tornando-se modelos raros. O câmbio deixa de ser seco para ter 4 marchas sincronizadas, que existem até hoje. Já em 1967, o Fusca passa por uma importante mudança. Foi equipado com motor 1.3, rendendo 38 cavalos, mesmo ano que adotou o sistema elétrico de 12 volts. Os aros das rodas receberam furos para melhor ventilação do sistema de freios. Lá no início de 1970, o designer Herbert Schaffer criou um projeto do Fusca com 4 portas, novo capô e novos para-brisas. Também modificou a tampa do motor, para-choque maior e mais seguro. Ganhou mais fôlego com a opção de propulsor de 1.5 e 44 cavalos. Ficou conhecido como Fuscão, oferecendo opcionais freios a disco nas rodas dianteiras. Seu interior foi a principal mudança, recebendo o acabamento do painel imitando madeira. Contudo, foi produzido em pequena escala e atualmente existem raríssimos modelos espalhados no mundo. Mas em 1974 foi seu ano de sucesso. No Brasil nunca se vendeu tanto. Havia chegado com um propulsor de 1.6, que com 2 carburadores rendia 54 cavalos. Apelidado popularmente de Besourão, ganhou mais esportividade. O capô traseiro trazia um adorno de plástico e rodas aro 14, mais largas. Seu interior ganhou novos instrumentos. O
volante esportivo, conta-giros e bancos anatômicos. Sua produção nesse ano foi de aproximadamente 239.393 unidades. Em 1975, uma versão mais bem acabada do motor 1.3, famoso 1300, lhe foi lançada. O modelo 1.6 passou a ter alavanca de câmbio mais curta e filtro de ar do carburador de papel. Em 1978, o bocal do tanque foi transferido de dentro do porta-malas para a lateral do veículo. As lanternas traseiras ganharam nova forma, em 1979, em uma época onde ele brigava com o Fiat 147, que renderam ao Fusca um novo apelido, Fafá, uma alusão à cantora Fafá de Belém, que fazia sucesso na época. O primeiro Fusca álcool chegou em 1980. O Super Fuscão some em 1983, quando foi adotado oficialmente o nome Fusca. Foram poucas inovações como caixa de câmbio Lifetime que dispensa troca de lubrificante periodicamente, ignição eletrônica e bomba de combustível com proteção anticorrosiva. Quando menos se espera, em 1984 tudo muda. Pistões, cilindros e cabeçotes redesenhados integram o novo 1.6. Novas câmaras e combustão, 46 cavalos e torque máximo de 10,1 kgfm equipavam a versão. Novos freios a disco na dianteira e barra estabilizadora traseira redesenhada para uma melhor performance aerodinâmica. Mas em 1986, temporariamente, o Fusca deixa de ser fabricado. Ainda que o México continuasse a produzi-lo, sua produção no Brasil teve um fim. O retorno do Fusca aconteceu em 1993, a pedido do então presidente da República, Itamar Franco. Com isso, o carrinho foi chamado popularmente de Fusca Itamar, e sua produção durou até 1996, quando foram fabricados os últimos 1.500 modelos, batizados de Fusca Série Ouro. Estofamentos do Pointer GTI, desembaçador traseiro, faróis de milha, painel com fundo branco e vidros verdes, 75% transparente. Os últimos proprietários dos Fuscas novos têm seus nomes guardados em um livro de ouro da Volkswagen. Em 1994, a Volkswagen já estava realizando estudos sobre o novo design junto com sua filial norte-americana. Autoescola? Tem que ser Volkswagen para aguentar o tranco. Autoaluguel do tipo dirija você mesmo? A maioria absoluta é Volkswagen. Rádio Patrulha? Volkswagen. Táxi! Táxi! Volkswagen. São 4 atestados de resistência. O bom senso em automóvel. Cinco pessoas e malas? Isso não vai caber no Volkswagen, não. Poxa, não é que coube mesmo? O Volkswagen é assim, pequeno por fora, mas grande por dentro. O Volkswagen anda para frente, anda para trás. Para, anda de novo. Sobe ladeiras, dá voltas, desce. Vai rápido, devagar, devagarzinho. Como qualquer outro carro. Mas por que será que a maioria insiste no Volkswagen? Qualidade. Meu bem, eu só posso ficar 15 minutos. Tenho que levar minha tia ao aeroporto. O Fuscão é o tipo do carro ideal para as pessoas que estão sempre apressadinhas.
Me desculpe, meu bem, eu tenho que levar titia ao aeroporto. Ele tem um potente motor de 52 HP Não me lembrei, titia. e bitola mais larga nas rodas traseiras. Onde é que você foi? Levar titia ao aeroporto. Fuscão 1500, para quem não tem tempo a perder. Nas estradas mais lamacentas ou esburacadas, nos terrenos mais acidentados, o Volkswagen demonstra toda a sua valentia. O Volkswagen possui uma saúde de aço. Você pode verificar com seus próprios olhos. Motor refrigerado a ar não perde jamais, nem mesmo nas piores subidas. O Volkswagen tem todas as suas partes elétricas e mecânicas protegidas por baixo por uma forte chapa de aço. O Volkswagen roda macio e firme, graças à sua suspensão independente nas 4 rodas. O motor na parte traseira, diretamente sobre as rodas motrizes, dá ao Volkswagen melhor tração, ótima estabilidade e perfeita aderência ao solo. Sim, senhor. Saúde de aço. E com toda essa saúde, o Volkswagen precisa de apenas 1 litro de gasolina para fazer 13 quilômetros. Volkswagen, o bom senso em automóvel. Volkswagen 1500 tem 52 HP de potência. Um torque sensacional. Bitola traseira mais larga, mais estabilidade nas curvas e, junto com isso, todas aquelas qualidades que a gente encontra em qualquer Volkswagen. Economia, durabilidade, valor de revenda. Nós não acrescentamos rabos de peixe, nem modificamos rabos de peixe. Não aumentamos a grade, nem modificamos a grade. Automóvel para nós não é uma questão de moda. E para que muito farol? Nosso carro é o Volkswagen. Aparentemente, a única coisa que mudou foi a janela traseira. Na verdade, o Volkswagen muda pouco, mas se aperfeiçoa sempre. Desde o início de sua fabricação, foram introduzidos mais de 2.000 aperfeiçoamentos importantes. Você não os vê, você os sente. É por isso que se diz que o Volkswagen está cada vez mais jovem. Volkswagen, o bom senso em automóvel. Adivinhe a marca deste carro. Sua suspensão é independente nas 4 rodas. E ao invés dos tradicionais feixes de molas, este carro tem a suspensão por fortes barras de torção. Adivinhou? Sim, é o Volkswagen. O bom senso em automóvel. Esta é a Transamazônica, a obra da conquista definitiva de uma das regiões mais ricas do mundo. Sem descanso, homens e máquinas lutam contra a selva, contra o clima, para dar ao Brasil a sua maior obra rodoviária. Mas o esforço e a vitória serão amplamente recompensados. Dentro de pouco tempo, por aqui rodarão confortavelmente quaisquer veículos com toda a segurança. Agora, porém, nenhum carro, somente tratores motoniveladoras se aventuram nessas condições de terreno e neste inferno.
este é o carro mais simples, durável e com maior valor de revenda que você pode comprar. Mesmo assim, talvez você queira acrescentar a ele um pouco mais de emoção. Foi para pessoas como você que fizemos este outro carro. Ágil, robusto e tão econômico como o da esquerda. Volkswagen 1300 Garra. Volkswagen 1500 Super Garra. A dupla que mais anda no mundo. Quase todas as provas desse país utilizam o Fusca a álcool. Mais uma prova de que as empresas acreditam no álcool. E, modéstia à parte, o Fusca também. Volkswagen a álcool. Antes de tudo, um Volkswagen. Estão dizendo que o 84 vai ser melhor? E vai. Motor 1.6 do novo Fusca. Em 84 a economia vai melhorar. Nova carburação e freio a disco. Aí a gente vai viver um macio, cara. Série especial. Todo acarpetado, estofamento trancado, vidro anti-embaçante, rodas mais largas. 84 vai ser melhor. 2 vezes melhor. Atendendo a pedidos Fusca 94. Depois de tentativas italianas, americanas e até russas de substituir o Fusca, finalmente conseguiram um carro com a mesma resistência, a mesma economia e o mesmo carisma do Fusca. Fusca 94, o sucessor do Fusca. A álcool e a gasolina. E este foi a nossa segunda parte da história do Fusca de hoje. Esta primeira geração do Fusca foi muito marcante não só no mundo como no Brasil. Eu mesmo, quando era pequenininho no início dos anos 90, numa noite, cheguei a entrar em um Fusquinha que pertencia a uma visita. Sentei no assento de motorista, segurei no volante e comecei a brincar fingindo que estava dirigindo. Mas fiz isso por poucos segundos com medo de levar umas broncas. Coisas de criança. Na próxima parte deste documentário, falarei sobre a segunda geração do Fusca, o New Beetle. E obrigado por ter assistido. Eu espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo. Valeu!